Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, verso 18, está escrito assim: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta-te uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vire apenas uma folha da sua Bíblia para Lucas 19, ou então adiante o seu aplicativo para Lucas 19, que vamos ler a partir do verso 1. Lucas 19, a partir do verso 1, o texto sagrado nos diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Verso 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de adorar o teu nome. Nós queremos rogar, ó Deus, pela presença do teu Espírito Santo aqui em nosso meio. Temos limitações ao comunicar, também ao ouvir. Ó Deus, cativa nossa mente nesse lugar, para que de fato nós possamos ouvir e entender tudo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações essa noite. Que seja um tempo não apenas de informação, mas seja um tempo, ó Deus, de quebrantamento, seja um tempo, ó Deus, onde nós possamos reconhecer de fato que nós precisamos estar mais diante do Senhor, com uma vida transformada pelo Senhor. Ó Deus, tira qualquer preconceito, tira qualquer, ó Deus, situação que possa de alguma forma bloquear a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos de fato apenas ouvir o que o Senhor quer tratar com nossas vidas essa noite. Assim nós oramos, crendo na atuação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Nós lemos 2 textos. O primeiro texto, de um homem rico, que se aproxima de Jesus, e depois dele afirmar que fazia tudo aquilo que Jesus descreve como mandamento, logo depois Jesus fala que ele teria que vender parte dos seus bens, ou seus bens, e entregar isso aos pobres. A palavra fala que ele, mesmo afirmando que tudo aquilo ele fazia desde a infância, os mandamentos, e provavelmente ele assim fazia porque ele não rebateu, o próprio Jesus não rebateu, em momento nenhum confrontou ele com essa informação, mas Jesus logo depois orienta que ele venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E a Bíblia afirma que ele sai dali triste com essa informação. Aquele homem acreditava até em Deus. Facilmente se deduz isso, até porque ele seguia os mandamentos, mas entre escolher a Jesus, entre escolher o bem que o Senhor poderia trazer para ele, e escolher as riquezas, ele escolhe as riquezas
que com toda certeza aquilo era um ídolo no seu coração e ele não abre mão daquilo para estar diante de Jesus. O seu comportamento deixou claro que ele não credenciava ao Senhor todo o bem que tinha na vida dele, toda a riqueza, todo o benefício, toda a benevolência, toda a dádiva que o Senhor tinha de vida dele. E provavelmente ele acreditava que aquilo ali era fruto do seu trabalho, era fruto da sua inteligência, era fruto da forma que ele lidava com a vida, tanto que ele sai da presença do Senhor sem tomar uma decisão. Mas nós temos um segundo texto, que nos conta a história de um homem bem-sucedido também, de nome Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos naquela época? Eram homens que estavam a serviço do Império Romano, eram cobradores de impostos, eram homens que eram desprezados pela turma porque normalmente eles eram corruptos, normalmente eles eram incompreensíveis e a grande maioria de péssimo comportamento, de péssimo caráter, gente que se beneficiava todo o tempo às custas do povo, às custas dos bens alheios. Porém, quando Jesus passa e entra pela cidade de Jericó, Zaqueu sobe numa figueira, numa árvore, para ver Jesus. Mesmo Jesus espremido pela multidão, muita gente seguia Jesus naquele momento. Jesus olha para Zaqueu e lhe convida a descer daquela árvore, porque ele ia ficar em sua casa. E a Bíblia afirma que Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu a Jesus com muita alegria. Zaqueu tem aquele encontro, e naquele encontro ele, de livre e espontânea decisão, ele se dispôs a vender os bens, a metade dos seus bens, e entregar aos pobres, e ainda declara, se ele tivesse roubado alguém, ele devolveria espontaneamente 4 vezes mais. Bom, nós temos 2 histórias, como eu falei, 2 homens, 2 comportamentos completamente distintos e 2 finais distintos. Com toda certeza, o primeiro homem não reconhece a grandeza, não reconhece o Senhor como dono e que tem todo o governo sobre as suas mãos, não reconhece que quem proveu tudo aquilo que ele estava vivendo era o próprio Deus, e quando ele foi, de alguma forma, confrontado por Jesus para largar a sua riqueza e seguir a Jesus, ele baixa a sua cabeça e sai. E nós temos um outro homem que também tinha problemas, um outro homem que também tinha equívocos, outro homem que também tinha desvio, por vezes até mesmo, creio eu, de caráter, de índole, de comportamento, com certeza, porque ele era chefe dos publicanos, e os publicanos eram pessoas complicadas, pessoas detestadas pelo povo, pelo seu comportamento. Se ele era chefe, provavelmente ele era alguém que fazia aquilo muito bem, e ele, naquele momento, ele toma uma decisão, e essa decisão muda toda a história da vida dele. Então eu queria, nesse momento, de uma forma breve, eu queria destacar 3 verdades desse comportamento de Zaqueu, que com toda certeza serve para a minha vida e serve para a sua vida. Em primeiro lugar, Zaqueu se dispõe a ver Jesus. O texto assim diz, Lucas 19:2, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele pequena estatura, então correndo adiante, subiu a fim de ver Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Zaqueu é um homem bem-sucedido, de uma relevante posição na sociedade. Imaginamos que ele era bem de vida, era um cara que tinha uma determinada posição, que chamava atenção. Ele não leva em consideração o possível constrangimento, ele não leva em consideração o fato das pessoas estarem olhando para ele. Ele sobe numa árvore, num lugar público, para ver quem era Jesus. Zaqueu tinha erros, Zaqueu tinha pecados, Zaqueu tinha deslizes, Zaqueu tinha equívocos, mas ele tomou uma decisão. Zaqueu estava sensível à presença do Senhor naquele lugar. Zaqueu não olhou a sua situação de pecador e nem mediu esforços para estar ali chamando a atenção do Senhor. Meu irmão, eu preciso começar a aplicar rápido o que nós vamos tratar aqui essa noite. Uma das especialidades do diabo é acusar, abalar as pessoas que andam em pecado, que andam deslizando, os mantendo refém, e procura que essas pessoas, de alguma forma, se sintam enfraquecidas para buscar a graça, para buscar a misericórdia, para buscar o favor do Senhor. Senhor esse,
que está pronto para perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Os nossos erros do passado, os nossos equívocos do passado não podem nos impedir de buscar ao Senhor. Nós não podemos nos neutralizar, não podemos parar, não podemos brecar diante dessa ameaça do inferno de trazer à memória tudo aquilo que às vezes nos entristece, tudo aquilo que por várias vezes nos impede de estarmos à vontade buscando o Senhor. Zaqueu sabia, obviamente, da sua situação. Zaqueu sabia, obviamente, dos seus equívocos. Zaqueu sabia das suas fragilidades, mas ele não travou diante do Senhor. Estamos, por vezes, indiferentes a esse mover, a esse agir do Senhor, a essa atuação de Deus em torno de nós. Deus está mandando, nesse tempo, palavras proféticas, sonhos proféticos. Deus está curando, Deus está agindo, Deus está levantando obreiros, mas tem muita gente na casa do Senhor insensível ao que o Senhor está fazendo. Nós estamos na mesma comunidade de fé, nós estamos na mesma casa de oração, nós estamos na mesma igreja, Deus está agindo, e a gente percebe, por vezes, tem pessoas que não estão atentas ao agir, o mover do Senhor. Como dizem por aí, tem muita gente de bobeira, vivendo muito mais das memórias do passado do que dos sonhos, dos projetos do futuro. Tem gente que está agarrado ao que o Senhor fez no passado e esquecendo do que o Senhor quer fazer hoje, do que o Senhor quer tratar hoje. Gente que não está sensível à presença, gente que não está sensível ao que Deus está fazendo. E por vezes ainda tem a facilidade de olhar para o lado e achar o seguinte: esse cara está sentindo coisa que ninguém está sentindo. Esse camarada, essa menina, essa moça está vendo coisa que ninguém está vendo. E, na verdade, o problema é que essa pessoa está insensível a tudo que o Senhor quer tratar na vida da sua igreja. E nós precisamos ter um comportamento de sensibilidade ao agir do Senhor. Zaqueu, quando sabe que Jesus vai passar, ele sobe em cima de uma árvore, ele se posiciona, ele fala: eu não vou perder essa oportunidade. No livro de Josué, no capítulo 2, nos conta a história de uma prostituta chamada Raabe. Josué precisava descobrir, levantar como estava a cidade de Jericó, para ele poder avançar com Jericó. E o Senhor queria estabelecer juízo com aquele povo. E ele precisava descobrir, porque ele precisava ir para a terra prometida e Jericó ficava no meio do caminho. Josué vai e manda 2 espias. Os espias chegam na cidade, descobrem aquela prostituta no portão principal. Essa prostituta pega eles e propõe um acordo. E o acordo que elas propõem é o seguinte: quando vocês entrarem aqui, se vocês me pouparem, se vocês pouparem a minha vida, eu vou proteger vocês. E ela começa a falar para ele que conhecia os feitos do Senhor. Ela começa a falar para eles que conhecia o Deus, conhecia o que Deus estava provendo, conhecia o que Deus estava promovendo, conhecia o que Deus estava mudando a vida do povo de Israel. E ela declara o seguinte: eu quero mudar de vida, eu quero mudar minha história. Ela, prostituta, vivendo longe dos caminhos, mas a primeira oportunidade que ela teve de largar a sua vida, a primeira oportunidade que ela teve para reconhecer o poderio do Senhor, a primeira oportunidade, ela se permitiu ser transformada pelo Senhor. Meu irmão, os nossos erros de ontem não precisam definir o nosso posicionamento de hoje. Você não pode permitir que o teu equívoco que você teve na sua vida, você permitir que o diabo traga isso na sua mente, que o inferno ponha isso todo momento diante da sua vida, e você deixe de enxergar o que o Senhor quer fazer. Zaqueu queria a presença do Senhor. Aquele jovem rico queria a bênção do Senhor. E nós precisamos querer a presença, essa presença transformadora, essa presença que vai nos fazer vermos coisas que às vezes as pessoas que estão do nosso lado acham que a gente está vendo coisa demais. Mas na verdade o que transforma, o que faz é a presença do Senhor. E nós precisamos buscar essa presença. Nós precisamos estar sensíveis a essa presença. Amém, irmão? Vamos aproveitar, vamos olhar para o lado e fala para o irmãozinho: esteja sensível à presença. Fala: esteja sensível à presença. Estar sensível à presença de Deus vai mudar a nossa história. Segundo lugar, Zaqueu, mesmo pequeno, Zaqueu, mesmo no meio da multidão, ele atraiu a atenção de Jesus. Olha o que diz Lucas 19:5, que nós lemos. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. O texto diz que Jesus passava no meio de uma multidão. Zaqueu sobe em cima de uma figueira, de uma árvore. Perceba o seguinte: uma multidão seguindo o Senhor,
Zaqueu pequeno, porque quer ver o Senhor, quer conhecer os feitos do Senhor, ele sobe em cima de uma figueira e fica na figueira. Jesus passando, percebe o Zaqueu, e naturalmente ele percebe o Zaqueu pelo coração que Zaqueu tinha, pela disponibilidade, pela disposição, pela vontade que ele tinha de mudar de vida, e Zaqueu desce com alegria. O comportamento, a disponibilidade chamou a atenção a ponto de Jesus, mesmo ocupado com a multidão, Jesus chama Zaqueu: desce que eu quero ficar na sua casa. Tem gente que vem para a casa do Senhor se encontrar com Jesus, parece que está indo pegar uma carta de demissão no seu trabalho. Não tem alegria, não tem fervor, não tem calor, não tem disponibilidade, não tem vontade de servir ao Senhor. E, na verdade, o que Zaqueu está nos ensinando é o seguinte: todas as vezes que nós estivermos diante de Jesus, nós temos que ter alegria. Todas as vezes que nós estivermos diante dos feitos do Senhor, nós temos que ter alegria. Todas as vezes que nós estivermos diante do que o Senhor está realizando na sua casa, na sua igreja, com o seu povo, nós temos que ter alegria. Tem gente pesada demais, sem disposição para entregar o melhor, sem vontade de fazer, só querendo consumir. Nós temos, por muitas vezes, muito mais pessoas querendo consumir, querendo se abastecer, e ainda reclama que o instrumento não está na altura que deveria, que não tocou a música que ele gosta, como a música fosse para ele, né? Esquece que a música é para o Senhor, que o pregador demorou muito, esquece de uma série de coisas que são prioridades para viver aquilo que o Senhor quer tratar, disposto apenas a consumir, disposto apenas a passar esse tempo e não ter uma vida de entrega, e inclusive não se colocando com a alegria, com a pegada, com a disposição para chamar a atenção de Jesus. Eu lembro no período da pandemia, e obviamente eu não falo isso tentando vender nenhum tipo de mérito, mas muito mais para mostrar e para testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Março de 2020, começa a pandemia, muita gente deixou de vir à igreja, tem gente que não voltou para a igreja até hoje, tem gente que não retornou 3 anos depois até hoje. Foi o momento que eu mais decidi na minha casa intensificar a busca pelo Senhor. Muitas das vezes, nós viemos aqui com algumas pessoas, eu daqui fui para uma outra igreja. Tem dia que, naquele momento, tem pessoas que deixaram de vir à igreja. Eu dobrei, intensifiquei, em momentos de crise, em momento de dificuldade, eu entendi que era um momento de buscar o Senhor. Eu também tinha mãe idosa, eu também tinha pai idoso, eu também tinha gente obesa na família, eu também tinha os medos que todo mundo tinha, mas eu entendi o seguinte: eu preciso buscar o Senhor, eu preciso intensificar a busca pelo Senhor, eu preciso estar diante do Senhor. O único que poderia trazer as respostas para que eu precisava, o único que poderia me dar a segurança que eu precisava era o Senhor. E se eu estou vivendo muitas das coisas na minha vida hoje, foi por uma decisão que eu tomei há 3 anos atrás. Eu lembro muito bem que muitas das vezes a oração que eu fazia aqui na frente era o seguinte: Senhor, faça valer a pena. Faça valer a pena esse tempo que eu estou saindo de casa com a minha família, botando a minha família exposta a toda essa situação. Faça valer a pena eu estar diante do Senhor, faça valer a pena eu vim aqui gravar uma live com umas 3, 4 pessoas, enquanto as pessoas estavam em casa, faça valer a pena. Só tem que nós servimos um Deus que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, infinitamente mais. E eu nunca pensei em viver as coisas que eu vivi com o Senhor de 3 anos para cá, como eu estou vivendo. Eu quero te dizer o seguinte: o Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor não vá nada que você faça, que você vai ser merecedor de tudo que Ele faz pela gente. Mas em contrapartida, não há nada que o Senhor vai te deixar sem recompensa. Até o dia que Pedro emprestou o barco para ele, e Pedro não tinha pego nada durante aquele dia. Depois de Pedro emprestar o barco para ele, ele fala para Pedro: volta lá e pesca. Pedro: Senhor, já estou lá, já passei a noite toda, já passei muito tempo, vai lá e volta e pesca. Foi a maior pesca que Pedro fez. Pedro só emprestou o barco para o Senhor. Tem muita gente achando que por conta da maravilhosa, infinita graça de Deus, um homem não precisa fazer a sua parte. E a verdade é que nós precisamos fazer a nossa parte. Logicamente que é por meio da graça salvadora de Jesus, sim,
que alcançamos a vida eterna. A graça é dom de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus em relação ao homem. Mas essa graça de Deus não exime um homem de fazer a sua parte. Deus tem uma expectativa em relação aos nossos atos. E o seu e o meu comportamento é que vai definir o tamanho da revelação de Deus nas nossas vidas. Deus faz tudo, menos a nossa parte. A nossa parte cabe a nós fazermos. E nós precisamos entender isso, porque esse padrão se repete todas as vezes na Escritura. No primeiro livro do profeta Samuel, quando narra a história do sacerdote Eli, homem responsável para cuidar da casa de Deus. Ele era sacerdote. Foi confiado, inclusive, Samuel como bebê. Ana confiou a ele, naquele momento, para ele ficar na casa. Era um homem íntegro. Só tem que tudo ia bem, até que seus filhos começam a aprontar. Os filhos começaram a comer as ofertas que o povo trazia em holocausto ao Senhor. Os filhos começaram a seduzir as mulheres, a assediar as mulheres que estavam ali servindo no templo. Os garotos pintaram e bordaram. O sacerdote não conseguiu dominar a ação e a atitude de seus filhos. No verso 30 do capítulo 2 de 1 Samuel diz assim: portanto, o Senhor, o seu Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Isso o profeta levando a palavra de Deus a Eli. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque eu vou honrar aqueles que me honrarem, porém desprezarei o que me despreza. O comportamento de Deus muda com Eli. Eli tinha a proteção da parte do Senhor, Eli tinha a benevolência da parte do Senhor sobre a sua vida. Só tem quando ele deixa de honrar o Senhor muda o comportamento com ele. E todas as vezes nós vamos ver na Escritura esse tipo de procedimento. Esse dia eu estava falando numa reunião de oração que me foi chamado aqui na igreja. Eu estava falando da responsabilidade do homem diante da bondade de Deus. Quando acabou, uma pessoa me chamou e falou o seguinte: meu irmão, você não acha que está valorizando demais a ação, valorizando demais o esforço do homem? Eu falei: lógico que não, estou apenas relatando o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que na colheita do homem vai ser correspondente ao seu plantio, que nós vamos colher o que nós estamos plantando. A Bíblia a todo momento estabelece um padrão, e esse padrão está todo o tempo estabelecido na Escritura. E quem não está atento a esse padrão está deixando de viver o que o Senhor quer promover na vida, os propósitos, os planos do Senhor. Quando o profeta Anani visita o rei Asa confiava no Senhor, e em algum dado momento ele deixa de confiar no Senhor. Anani chega para ele em 2 Crônica 16:9, diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força para aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele estava querendo dizer o seguinte: os olhos do Senhor passam por todos, por toda a terra, mas só se mostra forte e poderoso, como traduziu o NVI, para aqueles que se dedicam totalmente o coração ao Senhor. O Senhor é imutável, os olhos dele, o poder está sobre as suas mãos, mas ele se revela forte para aqueles que estão de fato disponíveis para ele. Isaías 44 diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento. Ele vai derramar água, meu irmão, sobre o sedento. Deus só vai derramar para aquele que tem sede dele. Essa água está disponível, mas ela só vai ser derramada para aquele que tem sede. E nós precisamos entender esse padrão que a própria palavra estabelece. Nós precisamos entender que o Senhor nos aponta para esse lado. Quando o profeta Ezequiel, no capítulo 47, tem uma visão da parte do Senhor. O anjo pega ele e põe ele num rio, um rio que emanava do trono de Deus. As águas do rio corriam. Só tem que faz ele entrar, pega ele pela mão e ele entra 500 metros ou 1000 côvados na água. A água vem no tornozelo, nada acontece. Faz ele andar mais 500 metros, agora a água vai no joelho, nada acontece. Agora ele anda mais 500 metros, a água vem nos lombos, na cintura, nada acontece. Agora, quando ele anda os últimos 500 metros, quando as águas eram profundas e não dava mais para ele colocar o pé, onde houve transformação, onde o mar morto, que era salgado, nada prosperava, nada tinha vida ali, a palavra fala que nesse momento de águas profundas que teve transformação. Outrora o mar morto, que era salgado, passa a produzir peixe de muitas variedades, de grandes tamanhos, onde vinham muitos pescadores pescar.
As árvores começaram a produzir frutos, frutos de muitas espécies, e todos os meses tinham frutos. As folhas das árvores produziram remédio para a população, mas isso só aconteceu quando ele se dispôs a entrar na água. Meu irmão, preste atenção numa coisa: Deus não arromba a porta, Deus não força a barra. Deus ele só vai promover algo novo para quem quer de fato viver coisas novas para a parte do Senhor. O rio não imunda nunca a nossa vida. Nós que temos que tomar a decisão de entrar no rio. Temos que tomar a decisão de ir a níveis mais profundos. Deus não vai fazer se você não fizer a tua parte. Deus não vai promover para quem não se doar, para quem não se colocar, para quem não estiver disponível para essa transformação e para essa mudança. Talvez seja um bom momento de todos nós dizermos amém. Nós precisamos nos disponibilizar a isso. Nós precisamos nos doar. Nós precisamos ir um pouco mais longe. Nós, como igreja, vivemos uma acomodação. Estamos vivendo uma época de acomodação, ocupados com muitas coisas. Nós estamos preocupados com muitas coisas, esquecendo que nós temos um Deus que está disponível, galardoador, bondoso, misericordioso. Independente do teu erro de ontem, Ele está disponível para te aceitar de volta hoje. Independente do teu equívoco, Ele está disposto para poder te pegar no colo e te fazer recomeçar. Zaqueu tinha erros. Zaqueu tinha pecados. Mas Zaqueu, a primeira coisa que ele fez é: o Senhor, eu estou disposto e disponível a mudar a minha vida, entregar o que o Senhor precisa para recomeçar. Terceiro lugar, Zaqueu oferece a Jesus o que ele tinha de mais importante. Lucas 19:8, que nós lemos, diz o seguinte: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Zaqueu encontra Jesus e imediatamente, de forma prática, ele entrega a Jesus o que ele tem de melhor. Se ele tinha uma vida equivocada por conta de furto, roubo, talvez maltratando pessoas, talvez extorquindo pessoas, ele dava muito valor à riqueza. Antes mesmo de Jesus pedir, diferente como fez com o rico, ele fala o seguinte: Senhor, eu vou vender o que me é precioso e vou dar a metade para os pobres. Senhor, eu vou tomar uma decisão e te entregar o que eu tenho de melhor, e o que eu tenho de melhor é a riqueza, é o que está dentro do meu coração, mas eu abro mão desse momento, eu desapego de forma imediata diante da sua presença. Muitas das vezes sabemos o que devemos fazer. Todos nós que já temos uma caminhada com o Senhor, que já andamos com o Senhor, que já vivemos com o Senhor, que nascemos às vezes dentro da casa do Senhor, nós sabemos bem a teoria. A dificuldade é nós colocarmos isso em prática. A dificuldade é nós tomarmos as decisões que precisam tomar, as decisões para mudar as nossas vidas. Zaqueu não pensou 2 vezes. Ele chega diante do Senhor sem dar volta, de forma prática, e toma a decisão. Queria mudar toda a sua história. Meu irmão, nós temos que agir diante do que nós declaramos crer. A nossa declaração, em quem cremos, a nossa declaração, por vezes cantada, falada, conversada, por vezes nós estamos muito longe, o nosso discurso, da nossa prática. Às vezes nós estamos falando uma coisa e praticando outra. Às vezes nós estamos cantando, às vezes nós estamos falando, nos colocando em oração diante do Senhor, mas a verdade é que nós no dia a dia agimos de uma outra forma. Às vezes no dia a dia nós não temos entregue o governo do Senhor, nosso governo, nossas vidas ao Senhor. Por vezes nós que somos autônomos, achamos que podemos definir e decidir nossas coisas, e não reconhecemos que o Senhor, Ele é dono de tudo e Ele tem o governo de tudo. Nós declaramos que amamos ao Senhor, que cremos em Jesus, mas agimos diferente como Ele manda. Jesus fala exatamente sobre isso em Lucas 6:46, onde Ele diz: me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando. Zaqueu larga tudo,
sem olhar para trás. Perceba que Zaqueu, diferente daquele jovem, onde Jesus aponta que ele deveria vender os seus bens, aponta que deveria fazer e tomar uma decisão, que ele sai triste. Zaqueu fala o seguinte: comigo nem precisa falar, comigo eu vou tomar a decisão. Meu irmão, a maior evidência que o encontro com Jesus traz na vida do homem é a mudança de comportamento. Vou repetir: a maior evidência que Jesus traz na vida do homem é a mudança de comportamento. Aquele que usava de mentira não pode mentir mais. Aquele que usava de fofoca não pode fofocar mais. Aquele que era desonesto precisa ser correto. Aquele que tem um posicionamento equivocado no seu casamento, talvez irritadinho demais, precisa ser mais dócil. Aquele que é arrogante precisa ser humilde. A conversão, ela precisa mudar a nossa vida, precisa mudar a nossa mente, precisa mudar o nosso caráter, precisa mudar o nosso comportamento. Evangelho não é só informação de boas novas. Evangelho é transformação da mente, do caráter, de comportamento. E quem promove essa transformação depois desse encontro é o Espírito Santo de Deus. A pergunta que nós temos que ter essa noite é o seguinte: que tipo de espaço você tem dado ao Espírito Santo de Deus para mudar a sua vida? Que você tomou essa decisão, eu sei que a grande maioria de nós aqui já tomamos em favor do Senhor. Mas a pergunta é o seguinte: que tipo de espaço você tem dado para o Espírito Santo de Deus transformar você no melhor marido, numa melhor esposa, num melhor patrão, numa melhor funcionário, num melhor filho, num melhor neto, numa melhor mãe, numa melhor pai? Por vezes nós sabemos o discurso de cor e saltear, mas temos uma distância para a prática. Nós temos uma distância do que de fato nós deveríamos, ou como nós deveríamos agir, ou do que nós deveríamos fazer. Por vezes o nosso comportamento, inclusive, se assemelha muito com as pessoas que não conhecem Jesus. Por vezes, quando descobrem que nós servimos ao Senhor, talvez porque carregamos um adesivo no carro, ou uma Bíblia na mão, ou nos vê no horário do nosso almoço, nossa empresa lendo a Bíblia, mas o nosso comportamento se assemelha. Às vezes nas festas das empresas, ou nas festas, até mesmo na igreja, não temos um comportamento onde uma pessoa do mundo olha e admira. Às vezes não temos um comportamento dentro de casa admirado pelas pessoas da nossa família. Com toda certeza, Zaqueu, naquele momento, ele chamou a atenção do Senhor. O Senhor conhecia o coração de Zaqueu. Por isso que ele ousou e mandar aquele homem descer, que ele ia ficar na casa. Será que nós temos tido um comportamento, de fato, que tem atraído a atenção do Senhor para nossas vidas? Nós estamos na noite da gratidão. E gratidão a Deus se demonstra com atitudes. Gratidão a Deus se demonstra com uma vida de santidade. Gratidão se demonstra com uma vida de piedade. Gratidão não se demonstra apenas com o que eu canto, com o que eu falo, com o que eu declaro. Gratidão não se realiza apenas com esse discurso, mas gratidão, ela é muito mais latente, perceptível, clara, quando eu tenho um comportamento de aprovação com o Senhor. Deixa eu te falar algo. Deus espera, principalmente depois dessa pandemia que vivemos, que crentes vivam uma vida de rendição, uma vida de entrega. Nós que somos povo do Senhor, nós não acreditamos que o Senhor promove determinadas coisas ou permite sem um propósito. E nós vivemos um tempo, em 2020, 2021, desafiador. E eu creio que Deus, por ser um Deus de recomeço, um Deus que quer promover algo novo, Ele quer chamar pessoas para um novo estágio de compromisso, como chamou a minha vida e muitas outras pessoas que estão junto de nós. Deus quer inaugurar novas estações, Deus quer inaugurar novos ciclos, Deus quer chamar pessoas para novos tempos, Deus quer levar pessoas a voltarem a sonhar com Ele, viverem menos
das memórias, como eu falei, do passado, vivendo muito mais do sonho, do projeto, para o futuro. Meu irmão, se tem uma questão que nós precisamos melhorar nas nossas vidas, é isso. Nós estamos vivendo olhando muito pelo retrovisor. Deus, na sua infinita sabedoria, e a sabedoria de Deus é incontestável, você imagina quantas artérias nós temos no nosso corpo, quantos músculos, tendões, nosso tecido, cabelo e outras coisas mais. Olha a perfeição que Deus criou um homem, quantos órgãos nós temos dentro da barriga, do peito, quantas coisas Deus fez. Você acha que Deus botou os 2 olhos na nossa cabeça virada para frente, por quê? Porque Ele quer que o homem olhe para frente. Ele não quer que o homem fique olhando para trás, vivendo de coisa do passado, vivendo de erros, de equívocos que fez um dia. Deus pôs os olhos na nossa cabeça para frente, porque Ele quer que nós olhamos para frente, para o alto, para o Senhor, que é o único que pode promover mudança na vida do pecador, como eu, como você. O pecado promete prazer, mas paga culpa. Ele promete liberdade, mas a verdade é que ele escraviza. E o único que pode fazer a gente ver uma vida abundante na presença, é o Senhor. É tempo de largarmos tudo que tem nos escravizado. É tempo de largarmos tudo que tem nos ocupado. É tempo de largarmos tudo que tem nos feito ficar longe da presença do Senhor, tem nos constrangido em estarmos diante da presença do Senhor. Irmão, preste atenção no que eu estou te falando. Deus está querendo inaugurar novos ciclos e você precisa estar inserido nisso. Deus está querendo promover algo novo e você não pode estar desatento, distraído a isso. Eu imagino quantas pessoas que tinham naquele dia que Jesus passou na entrada de Jericó. Apenas um homem subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. E nós precisamos atentar, nós precisamos perceber a presença do Jesus todas as vezes que Ele passar, todas as vezes que Ele estiver na nossa vida. Você sabe o que mudou de lá para cá? Nada. Jesus naquele tempo, Ele andava, as pessoas iam atrás, uns subiam na árvore, outros corriam, mas esse mesmo Jesus é o Jesus que está aqui essa noite. É o mesmo Jesus que tirou você de casa nessa chuvada, tirou você de casa para vir aqui, para ouvir a palavra dele, para ir com essa palavra no teu coração, para gerar fé no teu coração, para gerar senso de mudança, para de alguma forma te impulsionar a viver algo novo na presença do Senhor. É o mesmo Senhor. Naquele momento ele estava lá, Zaqueu estava sensível à presença dele. E eu creio que nós temos que viver uma vida de sensibilidade, de entrega, de mudança de vida, já que nós temos esse Senhor pronto para visitar, para libertar, para curar, para transformar, para perdoar, para receber você de volta, independente dos teus erros, dos teus equívocos, do teu pecado. Muitas das vezes nós precisamos ser confrontados com a palavra do Senhor. O Senhor está disposto, disponível para mudar a história das nossas vidas, independente da onde e do estágio que você esteja. Oséias 6,3 fala que nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Conhecer e prosseguir conhecendo. Conhecer e prosseguir conhecendo. Não tem estágio que você esteja, meu irmão, que já está bom. Você precisa ir a níveis mais profundos. Você precisa mergulhar nesse rio que emana do trono de Deus, para viver experiências, para viver uma vida de aprovação, uma vida de intimidade com esse Deus. E nós vamos cada vez mais experimentar memórias, sim, boas, até mesmo do passado, porque nem todas as memórias do passado são ruins, mas vão enxergar valor no presente, e principalmente nos propósitos, nas promessas do Senhor para o futuro. E vai entender que as misericórdias do Senhor têm se renovado cada manhã sobre nossas vidas. E Deus tem algo melhor. Deus promove algo melhor na vida do crente. Deus promove algo. Deus quer nosso bem. Deus é galardoador. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Deus quer que vivamos experiências com Ele. E nós precisamos acreditar nisso. Vamos orar junto? Eu queria te convidar para você se colocar de pé.
Eu quero te dizer uma coisa: só Jesus pode trazer e passar segurança para nossas vidas, a certeza do hoje, do amanhã e para depois da nossa morte. Só Jesus pode promover. Que você pense em tudo que você ouviu aqui essa noite, que você faça valer a pena a presença do Senhor perto da sua vida, que você esteja sensível a tudo que o Senhor quer ministrar aqui essa noite, e que de fato você esteja disponível, disposto a ter um comportamento que atraia o favor do Senhor sobre a tua vida, e um comportamento que chame a atenção de Jesus todas as vezes que Ele estiver próximo da sua vida. Vamos orar? Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos agradecer por essa noite que nós dedicamos para demonstrar gratidão ao Senhor por todos os seus feitos sobre nossas vidas. Ó Deus, nós queremos pedir em primeiro lugar perdão pelos nossos equívocos, pelos nossos erros. Nós queremos pedir perdão porque, mesmo nós sabendo a teoria, por vezes nos distanciamos da prática, ó Deus. Muitos de nós estamos na caminhada cristã há anos. Alguns de nós nascemos dentro do Evangelho do Senhor, mas temos nos envolvido com tantas questões, seja da nossa família, do nosso trabalho, do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, e acabando deixando de fazer o que de fato o Senhor espera que façamos para ter uma vida mais aprovada pelo Senhor. Mas Deus, a exemplo de Zaqueu, que essa noite nós possamos estar dispostos a chamar a tua atenção, nós possamos estar dispostos a entregar o que nós temos de melhor ao Senhor: tempo, recurso, dedicação à sua palavra, a uma vida de oração, a um comportamento que as pessoas daí de fora, ao passar, percebam que ali vai um homem e uma mulher que serve ao Senhor. Ó Deus, nos ajude nas nossas fragilidades, nos ajude, Senhor Deus, até mesmo no nosso comportamento errôneo, mas, ó Deus, traga favor sobre nossas vidas. Ó Deus, traga transformação. Ó Deus, que nós possamos de fato viver experiências com o Senhor, que nós possamos, depois de ter uma vida transformada, impactar a outras pessoas que estão ao entorno de nós, que seja a esposa, o marido, seja o chefe, seja o colaborador de uma empresa, todas essas pessoas possam arrancar, Senhor Deus, admiração, mas não que essa honra e mérito venham para a sua própria pessoa, mas que isso seja, na verdade, o perfume do Senhor exalando nessas vidas. Ó Deus, nós queremos mais da parte do Senhor. Nós não estamos aqui nessa noite chuvosa, nós não estamos aqui por mais relevante e importante que seja estar na tua casa, mas nós estamos aqui porque nós queremos de fato ter experiências mais profundas com o Senhor. A exemplo do profeta Ezequiel, que andou, Senhor Deus, no rio que emanava do trono da graça do Senhor, e a partir daquele momento começou a ter experiência. Nós queremos também viver essa experiência. Promove o bem sobre nossas vidas, que nós possamos ter um coração grato, reconhecedor, principalmente com as nossas ações. Assim nós oramos, gratos por tudo que o Senhor fez e tem feito sobre nossas vidas. Obrigado por essa palavra que o Senhor liberou sobre nossas vidas, que ela cumpra o propósito pela qual foi liberada. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Deus.